Estamos mais uma vez reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aqui, algumas pessoas aqui conosco, e também você que está em sua casa nos acompanhando pelo canal do YouTube. E hoje nós temos como tema, nós vamos trabalhar o tema identidade. E perguntar a você, qual é a sua identidade? E eu quero, desde já, pedir que todos elevem os seus pensamentos ao Senhor, para que juntos possamos orar e bendizer o teu nome. Amado Deus e Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, agora que estamos aqui reunidos em teu nome, Senhor, dizer que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que não há outro como o Senhor. Que tudo, meu Deus, está, meu Pai, debaixo das tuas leis, Senhor. E ninguém, ó Pai, é capaz de se igualar ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Pai Criador. O Senhor é quem formou todo o universo e tudo o que nele há, Senhor. Só o Senhor é capaz de segurar as águas nas nuvens, Senhor. E elas só caem, meu Deus, quando há do Senhor uma ordem. As nossas vidas, Senhor, estão nas tuas mãos. E só o Senhor, meu Deus, tem o direito sobre elas, Senhor. E nós, a igreja do Senhor, que entregamos as nossas vidas a Ti, meu Pai, queremos nesse momento, como igreja do Senhor, louvar o nome do Senhor, honrar, meu Deus, o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Neste dia especial que o Senhor criou para nós. Um dia, Senhor, que nunca houve outro igual e também nunca mais terá outro como hoje, Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, meu Pai, hoje e para sempre. Amém. O que é identidade, irmãos? A identidade é o conjunto de características próprias e exclusivas de um indivíduo. E a identidade, só o Senhor quem pode dar. Você é único. Não existe em qualquer outro lugar alguém que seja igual a você. Você é único. O Senhor criou cada um de nós semelhante à sua imagem. Porém, nós não somos iguais. Somos diferentes. Somos únicos. Nós podemos andar em qualquer lugar do mundo e jamais vamos encontrar alguém que seja igual a qualquer um de nós. Eu quero ler com a igreja em Isaías 42, no versículo 1. Isaías 42, versículo 1, que nos diz assim: o Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme, até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber
os meus ensinamentos. E é o que nós viemos fazer aqui hoje. E você que está em sua casa também está reunido como igreja para absorver os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para nos dar. O nosso Senhor Jesus Cristo faz tudo novo a cada dia, como eu disse antes. Ele não permite que os eventos se repitam. Ele te deu sua própria identidade e não existe outra pessoa como você. Você é único e sua identidade é única. O seu Criador sabe o que você é e o que você faz, pois Ele é o Deus que te vê no oculto. Ele é o Deus que te vê no secreto. Ele é o Deus que te vê quando o homem não te vê. E você não está só. Saiba disso. Nós nunca estamos só. O Senhor sempre está conosco. E é perante Ele que eu e você vamos nos apresentar. E agora, nós queremos, como igreja, louvar o nome do Senhor. Convido aos irmãos que se coloquem em pé. E nós vamos entoar ao Senhor um cântico de louvor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Identidade. Qual é a sua? Eu quero convidar neste momento nosso irmão Rafael Pinheiro, que trará neste culto, nesta noite, a mensagem. Quero convidá-lo e aproveitar para orar pela vida do Rafael. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar uns pelos outros. E eu, neste momento, tenho o privilégio de orar pela vida do Rafael. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, aqui está teu servo, Senhor, que veio nos trazer a tua mensagem, que veio, meu Pai, trazer uma nova notícia a todos nós. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que a vida dele seja ainda mais consagrada ao Senhor, sabendo, meu Deus, que a luta dele não será em vão. Entregamos ao Senhor e pedimos a Ti, meu Deus, que os nossos corações estejam, meu Deus, desarmados para receber, Senhor, o que há de melhor em Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz aos irmãos que estão presencialmente acompanhando, cultuando a Deus, entoando louvores ao nome
da razão das nossas vidas, daquele que entregou seu filho para que pudéssemos ter de novo contato com Deus e vivemos de maneira pacífica, em paz. Essa paz que a gente sente no nosso coração só é possível porque houve um movimento da parte de Deus, um movimento generoso, consubstanciado através do sacrifício do seu filho, que nos trouxe essa paz, essa oportunidade de estarmos novamente com Deus e reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para cultuar o seu nome. Quero fazer um agradecimento público de forma especial à minha esposa, que num momento atribulado, enquanto eu estava me arrumando lá em casa, ela me deu total suporte. E isso é digno de menção, porque somos parte de uma família. Em a última instância, fazemos parte do corpo de Cristo e um ajuda o outro. E senti a presença de Deus na vida da minha esposa me ajudando, né? Me ajudando com a gravata, me ajudando com minha roupa. Estava atarefado ali com algumas demandas do trabalho e ela foi bênção de Deus para a minha vida nesse momento, de forma especial, como tem sido ao longo da nossa caminhada, já com os nossos filhos, educação e coisas nesse sentido. O irmão Abel fez uma definição interessante a respeito de identidade, e é esse o tema que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Eu quero trazer para os irmãos basicamente 3 blocos de textos. A gente vai fundamentar, é claro, a nossa conversa em textos da palavra de Deus. O primeiro dele, você pode já tomando nota aí, deixando marcado, é o texto que está em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Esse texto vai falar de uma demanda interessantíssima, que é a respeito do nosso coração e tem tudo a ver com a identidade. A gente vai perceber isso ao longo da minha fala. O segundo texto que eu quero trabalhar com os irmãos é o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21 e verso 22. Esse texto ele é muito especial, faz parte de uma perícope, de um trecho da palavra de Deus, que é conhecida como Sermão do Monte. Já no final da fala de Jesus Cristo, ele aponta para a nossa identidade também. Interessante, a gente vai ver o que a palavra de Deus nos diz através desse texto. E quero trabalhar com um texto que está em Gênesis 1, versículo 26 e 27, e depois alguns trechos ali do capítulo 3 de Gênesis, que diz muito a respeito da nossa identidade também. Mas antes de a gente partir para esses estudos, e eles serão elementares, a base aqui, para a gente pensar a respeito desse assunto, é muito interessante o que o irmão Abel falou, e eu não tinha combinado com ele, ele só sabia o tema. Mas a identidade é um conjunto de características que torna o indivíduo um ser especial, único, diferente. Quando a gente olha para a natureza, por exemplo, de Jesus Cristo, a gente vai perceber que é um ser extremamente especial, porque ele conseguiu ser 100% humano e 100% Deus. Além de todas as suas características físicas que o distinguiam de qualquer pessoa, ele tinha essa capacidade, essa característica espiritual que também o distinguia de todas as pessoas. Gosto de comentar, só para a gente pensar um pouco em termos de identidade, que as pessoas que gozaram dessa experiência que Jesus Cristo teve foram Adão e Eva, ali no comecinho da história da humanidade, que eles tinham a capacidade de não pecar. Então Jesus Cristo ele tinha também essa capacidade diferente de nós, e essa é uma identidade que a gente precisa sempre destacar, uma característica da pessoa de Jesus Cristo, que a gente precisa sempre notar que a gente não possui. E isso distinguia. Mas aonde eu quero chegar falando que a identidade é um conjunto de características que tornam o indivíduo ali um ser único e especial? É que a identidade, para a gente abrir aqui a nossa conversa, é algo que você não consegue esconder. Olha que coisa interessante, né? As suas características físicas, os seus elementos fisiológicos, por exemplo, as impressões que você carrega nas suas mãos, a impressão digital, o contorno do seu olho, a carga genética que tem na sua íris
Isso faz com que você se torne único e passível de identificação. Muito utilizado, por exemplo, pela polícia, quando vai fazer alguma investigação, e consegue identificar o Rafael precisamente pelas suas características físicas, e eles apuraram tanto o estudo desses elementos que eu não consigo me esconder. Eles têm elementos de comparação. E quando a gente leva a nossa conversa para a nossa identidade espiritual, eu quero dizer para você que por mais que pareça que você consiga esconder os elementos intrínsecos a você, aquilo que de fato te identifica, em última instância, se você é ou se você não é um filho de Deus, essa capacidade que você tem de esconder a sua identidade de cristão, ela não vai durar por muito tempo. E é por isso que a gente tem que pensar nesse assunto sob essa perspectiva. Aos olhos de Deus, nada fica escondido e haverá um dia em que a nossa identidade ela será extremamente revelada. Consegue pensar como isso é importante? Não sei como é que foi, por exemplo, a sua caminhada ao longo desse dia. Os seus atos, todas as coisas que você praticou. Muitas das coisas que você fez, ninguém ficou sabendo que você fez. Mas isso faz parte da sua identidade espiritual. Isso é muito importante. Feita essa fala introdutória, eu quero dividir com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Acompanhe comigo o texto de Gênesis 1, capítulo 26. Gosto muito dos cultos de quarta-feira, porque ele tem uma característica de ensino, de aproximação. Até pouco tempo a gente estava nas casas dos irmãos, louvando, cultuando a Deus. E eu sinto esse ambiente aqui, né, de estudo, de um momento em que a gente separa para debruçar e pensar na palavra de Deus. Não sei quanto tempo você separou hoje, por exemplo, para estudar a Bíblia. A gente está fazendo um exercício num grupo de estudo, só um parênteses aqui, e a gente começou no domingo passado, lendo 3 capítulos do Novo Testamento. A começar de domingo passado, a gente ganha um presente que a gente termina a leitura do Novo Testamento ainda esse ano. Presentaço, né? Se você quiser acompanhar essa leitura, depois você fala comigo. A gente acabou de finalizar o Evangelho de Mateus no nosso grupo de estudo e fomos extremamente agraciados pelas verdades que esse livro, esse Evangelho, ele contém. Simplesmente lendo a palavra de Deus. Vamos para o texto aqui, Gênesis capítulo 1, 26, diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Olha que elemento fascinante do poder de Deus na criação do homem. Eu não sei se eu vou acertar o autor, e eu vou parafrasear agora, mas eu acredito que tenha sido Agostinho. Ele falou que os homens eles se surpreendem quando eles vão até o oceano e veem a vastidão do mar. Eles se surpreendem também quando eles vão até o Monte Everest ou grandes montanhas e veem o tamanho da construção de Deus. Mas os homens eles passam diariamente uns pelos outros
e não conseguem identificar a glória de Deus. Olha como essa frase ela tem uma carga pesada. Constantemente a gente lida com pessoas e não consegue identificar esses elementos que individualizam os seres humanos. Criaturas de Deus que foram feitas à sua imagem e semelhança. E quando a gente fala de Deus, a gente sempre remete à ideia de amor. E a gente percebe aqui na criação do homem uma atitude extremamente consensual por parte das pessoas que envolvem a Santíssima Trindade. Porque se você olhar para trás, os outros eventos da criação, você percebe ordens pré-determinando que as coisas aconteçam. Haja luz e houve luz. Haja o firmamento e houve o firmamento. Aqui a gente nota o seguinte termo: façamos em conjunto. Houve concordância. Você precisa entender que quando Deus te criou, quando Deus criou o primeiro homem, quando Deus pensou em criar a humanidade, Ele estava em concordância. Ele nos criou porque Ele nos amou e Ele nos fez, num primeiro momento, a sua imagem. Outro aspecto interessante da nossa identidade, independentemente da característica física que você possui, é que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você já conseguiu imaginar Deus? A gente tem um reflexo, um rascunho, quando a gente para olhar para a beleza de Deus na criação do homem. Então é possível que eu olhe para o irmão Gideão e veja um reflexo da imagem de Deus. Porque o texto assim nos diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso demanda da gente, minimamente, respeito uns pelos outros. Minimamente. Porque independente dos seus atritos e das suas demandas, das suas divergências com qualquer pessoa, em última instância, essa pessoa é criação de Deus. E ela foi criada para refletir a sua glória. Se ainda não está acontecendo isso na vida daquela pessoa que você tem alguma divergência, é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e a gente vai entender. Mas ela foi criada para refletir a glória de Deus. Isso por si só já elimina qualquer diferença que eu possa ter com qualquer pessoa. Elimina qualquer questão racial, qualquer questão sociopolítica, econômica, qualquer diferença financeira. Independente da condição que a pessoa esteja, ela é criatura de Deus. E a sua identidade provém dele. Uma vez eu tive a oportunidade de estudar um elemento interessante, quando na geração ainda do ser humano, na barriga ali da mamãe, o ser humano, para que ele adquira a visão, ele precisa que fenômenos extremamente complexos aconteçam, como, por exemplo, aproximadamente 1 milhão de terminação nervosa que sai da sua cabeça precisa ligar com 1 milhão de terminações nervosas que fazem parte do seu olho. Se uma não se juntar com o seu par perfeito, simplesmente você não adquire a visão. E aí, por volta do 6º mês, um aparato corta o seu olho e aí você possui pálpebras a partir daquele momento. Olha a criação, olha a quantidade de detalhes. Se você desdobrar todo o seu material genético e empilhá-lo, dá para você ir aproximadamente 7 vezes à Lua e voltar. Consegue entender o tamanho da beleza que existe dentro de você? Consegue entender o tamanho da beleza que existe dentro daquele irmão que muitas vezes, ou daquela pessoa que você não conhece, mas que você não hesitou em ofender? É por
por isso que quando Jesus Cristo ele era questionado a respeito dos principais mandamentos, ele resumia em apenas 2. Que é ame a Deus de todo o teu coração e ame também o próximo. Porque antes de qualquer coisa, é criação do meu Pai. É criação de Deus. E se não tem amor, se não tem empatia, se não tem perdão, o cristianismo está à margem da nossa vida, não faz parte da nossa identidade espiritual. Se quando alguém encosta no seu carro, por exemplo, a sua atitude é de vociferar para cima daquela pessoa, se você vive cheio de demandas, é porque a sua identidade espiritual não é a identidade de um cristão. Eu quero caminhar para o texto de Gênesis 3, e ali a gente entende um pouquinho do porquê que isso aconteceu. O texto de Gênesis 3, ele vai descrever a queda do homem. E aí é interessante, algumas pessoas me perguntam, né? Poxa vida, Rafael, mas Deus em sua grandiosidade, por que ele já não pré-ordenou as pessoas para que não houvesse o pecado? Por que ele não tirou essa vontade, essa capacidade volitiva de Adão? As coisas seriam muito mais simples, né? Sabe por quê? E aí está uma outra grande beleza de se relacionar com Deus. É que Ele é um ser relacional. E as pessoas que decidem viver uma vida em linha com seus mandamentos, Ele tem prazer nesse relacionamento. A ideia inicial de Deus, e a gente percebe isso logo no capítulo 3 de Gênesis, ao longo da criação, não era criar autômatos. Pessoas sem a capacidade de pensar, decidir. Pessoas sem a capacidade de andarem em determinada direção. Essa nunca foi a vontade de Deus. Ele atribuiu a mim e a você a capacidade de decidir, de escolher. E aí em Gênesis 3 a gente percebe que o homem, ele resolveu desobedecer a Deus. E a partir daí, toda a nossa identidade, ela foi prejudicada. E é maravilhoso você ler todos os 66 livros da Bíblia, porque você percebe já a partir de Gênesis 3 até o livro de Apocalipse, uma corrida desenfreada desse Deus maravilhoso, amoroso, justo, compassivo, por um plano de redenção da sua criação, que se materializa na pessoa de Jesus Cristo. Então a gente percebe já em Gênesis todo esse movimento, essa inclinação de Deus em recuperar, em resgatar toda a humanidade que decidiu cair. E olha como a nossa identidade lá no início, ela foi alterada. Leia comigo o capítulo 3 de Gênesis, no verso 8. Depois que eles haviam praticado a desobediência, diz assim a palavra de Deus: então ouviu a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Logo depois do movimento de desobediência, e é natural isso, é natural do ser humano. Se você anda se escondendo muito da presença de Deus, é porque você está numa rotina constante de desobediência. Isso aconteceu com os nossos primeiros pais. É natural do ser humano. Pratica as coisas erradas, comete o pecado, se esconde.
E nada, absolutamente nada, fica encoberto aos olhos de Deus. A gente percebe aqui no texto que Deus já sabia o que havia acontecido. Outro texto que eu quero trabalhar com os irmãos, e aí ficou até como o texto base da nossa mensagem, está em Provérbios 4, 23. Texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23. Antes da gente ler o texto, só alguns comentários a respeito de Provérbios. Provérbios são conselhos práticos vindo da parte de Deus para que a gente tenha uma vida digna, justa diante dele aqui na terra. Então, em alguns momentos da sua vida, quando você estiver atribulado, com dificuldades de tomar decisão, leia o livro de Provérbios. São conselhos práticos de Deus para uma vida reta aqui na terra. E o capítulo 4, 23, ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que você tem que guardar, e você tem que guardar várias coisas ao longo da sua vida. Quando é guardar, é colocar num lugar diferente, é colocar em separado, é prestar atenção nas coisas que entram e das coisas que saem, é tratar de forma cuidadosa. O escritor de Provérbios está falando isso para a gente, de tudo que você deve guardar na sua vida, guarda o teu coração. Sabe por quê? Porque é dentro do nosso coração que a gente coloca as coisas que a gente ama. Presta atenção no que eu vou falar agora. Aproximadamente 95% das ações que a gente toma ao longo do nosso dia são ações que estão no nosso inconsciente. Você não presta atenção, provavelmente você não sabe me dizer quantas vezes você passou pela segunda marcha do seu carro até chegar aqui na igreja. Ou você não fica contando e preparando o seu equilíbrio de manhã para sair da cama e ir até o banheiro. Você não fica testando o seu movimento quando você pega a sua xícara de chá ali no café da manhã e faz o movimento de levar até a boca. Atitudes inconscientes, mas que você pratica o tempo todo. E as coisas que você ama, elas estão dentro do seu coração. E elas se tornam hábitos na sua vida. Não é equivocado a gente dizer que a gente é aquilo que a gente ama. Não é equivocado. E por isso o escritor do texto de Provérbios, ele é extremamente certeiro quando ele diz para você o seguinte: olha, de todas as coisas que você precisa guardar, guarda o seu coração. Porque é nele que estão as coisas que você ama. Eu não sei quantas vezes você tocou no seu celular hoje. Eu não sei. E eu sei que muitas delas foram movimentos involuntários. Então, um alerta do Instagram, Facebook, alguma mensagem disparou e vibrou no seu bolso. Num ato involuntário, você pegou seu celular. A rede social é importante para você. Sem perceber, através de movimentos repetitivos, você estabeleceu um hábito que tomou conta do seu coração. A pergunta paralela que eu vou fazer, e já fiz inclusive hoje, eu não sei quantas vezes você pegou no dia de hoje as Sagradas Escrituras para ler. Não sei. Você sabe. Deus conhece o seu coração. E para as pessoas que fazem parte do reino de Deus, isso é extremamente importante.
se relacionar com Ele e crescer no conhecimento, entender os propósitos de Deus para a sua vida. E essas coisas estão gravadas no seu coração. E quando você menos percebe, isso se torna um hábito na sua vida. Você está no seu momento devocional, você está num momento de leitura bíblica, todo o tempo que você tem, você quer trabalhar em prol do reino de Deus. Você está no seu trabalho, você percebe uma oportunidade, ou encontra uma dificuldade na vida do seu irmão, do seu amigo, do seu colega. Você, como uma flecha, você atinge ele com o evangelho. Você é pronto para praticar o perdão. Você possui todas aquelas características que Jesus Cristo descreve em Mateus 5, do verso 3 até o verso 12, que são conhecidas como as bem-aventuranças, que identificam aqueles que pertencem ao reino de Deus. Isso faz parte da sua identidade espiritual. É aquilo que está gravado no seu coração. Tanto está gravado no seu coração que é um hábito da sua vida. Eu tenho dificuldade de praticar alguns exercícios físicos. Preciso. Cada vez que eu venho aqui pregar, eu percebo que a roupa encolheu um pouco. Então, eu preciso praticar exercício físico. Isso precisa se tornar um hábito na minha vida. Mais especificamente, exercícios ali que tem a característica aeróbica. E aí comecei. Estava correndo. Corro um dia, no outro dou uma segurada. Corro outro dia. Quando eu percebi, isso já estava incorporado na minha rotina. Quero contar um testemunho para os irmãos, só um parênteses aqui dentro da nossa fala. Semana retrasada, eu sei que era terça-feira. Estava correndo, saio do alto do Ipiranga, passo pelo viaduto e sigo ali naquela Avenida das Orquídeas e vou até próximo de Jundiapeba. Esse é o meu trajeto comum, vou até lá, volto. Normalmente num trotezinho bem suave, né? Até porque meu condicionamento não está muito bom, espero que ele melhore em breve, mas vou fazendo essa trajetória. E o que eu tenho feito também, que eu gosto bastante, eu vou com um fone de ouvido e eu não escuto música, eu vou escutando alguns audiobooks, tem alguns aplicativos que oferecem essa oportunidade para a gente e vou lendo, né? Vou ouvindo, ganho tempo. E nessa ocasião, especificamente, eu estava ouvindo um que eu acho sensacional, que é o Cristianismo Puro e Simples, do Dr. C.S. Lewis. Tudo bem, fui até Jundiapeba, estava voltando, era por volta de 12:30. Passando pelo viaduto, eu verifiquei um rapaz, e ele olhou para mim, assim, de forma bem rápida, eu olhei para ele, mas eu estava correndo, direto eu encontro as pessoas ali no viaduto, né? As pessoas estão passando. Só que eu percebi que ele colocou a perna para fora. Ele colocou a perna para fora, eu estava a uma distância de uns 7 metros dele. E aí eu até fiquei pensando assim, será que vai pegar alguma pipa, alguma coisa que está enroscada? E passei pelo rapaz. Quando eu passei pelo rapaz, eu ia continuar correndo, né? Dei de ombros, isso não tem nada a ver comigo. Tive um estalo, falei, opa, tem algum problema. A hora que eu virei para trás, já percebi que o olho daquele rapaz estava cheio de lágrima. E ele falou para mim, não se aproxima, porque senão eu vou pular. E é interessante que eu tenho orado para Deus, para que Ele coloque situações na minha vida em que eu consiga refletir a sua glória. Em que eu consiga ser instrumento de bênção para as pessoas. E ali eu comecei a conversar com esse rapaz, tomado por vários problemas pessoais, desorientado consigo mesmo e com outras pessoas da sua família, e isso é tudo fruto do pecado. Uma da capacidade impressionante que o pecado tem é tirar o indivíduo do seu próprio eixo, é ofuscar a sua identidade original que está resguardada em Cristo e no seu Criador que é Deus. E a pessoa ela começa a ficar confusa e desorientada e alienada dela mesma. A pessoa começa a ficar alienada das outras pessoas e, principalmente, essa pessoa não quer nenhum tipo de relacionamento com Deus. Esse é o papel principal do pecado. E eu identifiquei isso, estava acontecendo na vida daquele rapaz. E aí conversei com ele por aproximadamente uns 15, 20 minutos, que foi o tempo de juntar uma série de pessoas ali no posto de gasolina embaixo, e alguém ligou para o bombeiro
que tem um posto bem próximo. Os bombeiros chegaram, liguei para o pastor Geandre. O pastor Geandre, ele foi até lá, e isso era 12:30. Quando eu saí do lugar, eu já tinha guardado no meu coração de que aquele rapaz, ele não iria se jogar. E aí, à noite, eu liguei para o pastor Geandre. O pastor Geandre me falou que não conseguiu chegar perto do rapaz, mas ficou orando o tempo todo com ele. E por volta das 4h45 da tarde, os bombeiros conseguiram resgatá-lo. Então, ele ficou do 12:30 até as 4:45 naquele impasse. Problemas com a sua identidade, principalmente a sua identidade espiritual. Falta de alinhamento com Deus. O texto de Provérbios, ele fala isso pra gente. De todas as coisas que você precisa guardar, guarda o seu coração. Crie hábitos que coloquem dentro da sua dinâmica de vida essa proximidade com Deus. Aos poucos, você precisa começar. Você precisa separar ali 10 minutos do seu dia para se dedicar a um relacionamento mais profundo com Deus. Depois você vai para 15. Depois você vai para 20. O pastor Walter, ele era muito sábio, né? E ele contava algumas histórias para a gente. Você precisa começar. Você precisa vencer a inércia. Porque daí a gente vai para o último texto que eu queria trabalhar com vocês nessa noite, que é o texto de Mateus, capítulo 7, do verso 21 até o verso 22. Antes da gente ir para o texto de Mateus, eu estava lendo um texto esses dias, e esse texto ele falava a respeito dessas coisas, né? De que a gente, no final das contas, acaba criando a nossa identidade em torno das coisas que a gente ama. Então, a gente é aquilo que a gente ama. E aí, o autor desse texto, ele faz uma comparação aos shoppings. E colocam os shoppings da nossa atualidade como sendo grandes templos em que as pessoas vão para lá e prestam culto. E aí você começa a identificar algumas características interessantes nesses ambientes, né? A primeira delas é que as pessoas que idealizaram esses ambientes, elas não estavam preocupadas com o que você pensa, mas elas estavam preocupadas com o que você ama. Você vai lá no shopping porque você está atrás de algumas sensações, como, por exemplo, sensação de segurança, a sensação de identificar nas prateleiras alguns produtos que vão lhe dar extremo prazer, de ver afixado nas paredes, como se fossem vitrais de igrejas, algumas pessoas que influenciam grandes massas, jogadores de futebol, artistas da música pop, com as quais você quer se parecer. Você percebe que até o projeto arquitetônico ele é feito para você não perceber muito o espaço de tempo que está ocorrendo ali, né? Então você entra no shopping às vezes 2 horas da tarde, a luz ela não balança. Você sai de lá 10 horas da noite e parece que é 2 horas da tarde ainda. Já percebeu? Essas coisas que são jogadas para dentro do nosso subconsciente. Uma outra coisa interessante que eu percebi, a gente já vai para o texto bíblico, recentemente apareceu, acho que foi no Facebook ou no Instagram, o lance a possibilidade de você criar alguns avatares. Acho que as pessoas que são mais novas, elas vão se identificar com o que eu estou falando. E aí o Facebook, ele deu essa alternativa para que as pessoas criassem avatares. Eu identifiquei pelo menos 3 problemas aí. O primeiro já é a própria origem etimológica do nome, né? Avatar, ele na realidade é uma encarnação, uma incorporação de um deus da religião hindu. Então aí a gente já tem um problema. Segundo problema é atacar a identidade
que Deus colocou para cada um de nós. Então, nesse avatar, você poderia trocar a cor da sua pele, você poderia mexer no seu cabelo, você poderia colocar uma pinta num lugar que não existe em você. E isso, por si só, já ataca a sua própria identidade. Né? A possibilidade do ser humano demonstrar que ele não está satisfeito com a criação de Deus e poder alterar. E a terceira é que quando você coloca as informações dentro desses sistemas, eles têm um algoritmo poderosíssimo que vão te oferecer produtos que, segundo eles, se identificam com a sua personalidade. É uma via totalmente comercial, né? E aí a gente vai ficando cada vez mais preso nas redes sociais. Quanto mais você entra, mais informação você coloca, mais eles sugerem as coisas que você gosta. Eles não estão preocupados com o que você pensa. Os criadores das redes sociais, eles estão preocupados com o que você ama. Então tome cuidado com todas essas cascas de banana que existem nas nossas sociedades. E quando você vê, você perdeu 6, 7 horas do seu dia ali no Instagram, no Facebook, rolando aquela barra infinita. Porque eles vão cada vez mais entregando um conteúdo que você sugeriu para eles. E te afastando cada vez mais do relacionamento com Deus. Roubando seu tempo. Texto de Mateus, capítulo 7. Versículo 21 e o verso 22. Reforço que esse texto está no final do Sermão do Monte. Leia o Evangelho de Mateus, pelo menos do capítulo 5 até o capítulo 7. Tem todas as características dos integrantes do reino de Deus. Jesus Cristo explica, num primeiro momento ele está falando para os seus discípulos, ele percebe que uma grande multidão se aproxima para ouvir a sua fala, e ele diz de forma categórica para a gente esse texto que está no capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto ele é fantástico, ele é maravilhoso, porque ele traz um hiato, um espaço gigantesco entre as coisas que a gente diz e as coisas que a gente faz. E aí, se a gente tentar visualizar uma fila enorme naquele grande dia, uma série de pessoas falando, mas Senhor, eu não ia 3 vezes por semana na igreja, mas eu não profetizava em teu nome. Jesus Cristo dirá, porque ele tem autoridade para julgar toda a humanidade. Ele adquiriu isso de forma forense quando ele venceu a morte, quando ele carregou todos os nossos pecados, quando ele concluiu a obra redentora de forma perfeita e completa na cruz, quando ele ressurgiu, quando ele ascendeu aos céus e agora ele está à direita de Deus e virá, para que esse dia aconteça. E aí, de fato, toda a nossa identidade ela vai ser exposta. Toda a nossa identidade. E há um alerta. E isso se compatibiliza com todo o evangelho que a gente observa no Novo Testamento e com tudo aquilo que é predito no Antigo Testamento também. De que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. De que o caminho e a porta que conduz à salvação, ele é estreito.
Então eu não sei a proporção, mas eu sei que ela é pequena. Eu sei que um número pequeno carrega de fato a identidade de Jesus Cristo. E sabe como é que a gente observa isso? Maravilhoso da palavra de Deus é que ela sempre nos dá um direcionamento. Através dos frutos que essas pessoas produzem. Interessante, né? A gente não obtém a salvação pelas obras, mas é incompatível um cristão genuíno que não produz bons frutos. Não existe. O texto de Gálatas 5, ele vai trazer isso pra gente. A árvore boa, ela produz frutos bons. O cristão verdadeiro é aquele que faz a vontade de Deus. Não é aquele que diz que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. E isso, meu irmão, é um problema seu com Deus. Só você e Deus conseguem identificar o que está acontecendo na sua vida. Qual que é o tamanho desse gap, desse espaço entre o que você fala que faz e o que você de fato faz. Uma coisa é certa. O cristão verdadeiro, ele dá bons frutos. E não é aquele que diz, Senhor, Senhor. Mas é aquele que faz a vontade de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos. Já entrego para você, viu, Abel? Esse texto é de um livro de um escritor chamado John MacArthur. O nome do livro é Escravos, que vai trabalhar a ideia da identidade dos cristãos. A gente percebe a aparição no Novo Testamento da palavra servo aproximadamente umas 124 vezes. Mas na tradução original do grego, o que a gente identifica é um termo grego, doulos, que significa escravo. Então sempre que você lê, na maioria das suas traduções aí, servo, entenda-se escravo. Diz assim o texto: eu sou cristão. O jovem rapaz não disse nada mais perante o governador romano, mesmo tendo sua vida em jogo. Seus acusadores o pressionavam novamente, buscando fazê-lo tropeçar ou forçá-lo a negar a fé. Porém, mais uma vez ele respondeu com a mesma sentença curta: eu sou cristão. Era metade do século II, durante o reinado do imperador Marco Aurélio. O cristianismo era ilegal e em todo o Império Romano os crentes enfrentavam ameaças de prisão, tortura e morte. A perseguição era intensa, especialmente no sudeste da Europa, onde Sanctus, um diácono de Viena, havia sido preso e levado a julgamento. O jovem foi repetidamente ordenado a renunciar à fé que professava, mas ele não se deixava dissuadir e dizia: eu sou cristão. Não importava o que lhe era perguntado, sua resposta era sempre a mesma. De acordo com Eusébio, o historiador da igreja primitiva, Sanctus se cingiu contra seus acusadores com tal firmeza, de forma a nem mesmo dizer seu nome, nação ou cidade a qual pertencia, nem se era escravo ou se era livre, mas dava a mesma resposta a todas as questões na língua romana: eu sou cristão. Quando finalmente ficou óbvio que não diria nada mais que isso, foi condenado à severa tortura e à morte pública no anfiteatro. No dia de sua execução, foi forçado a passar por 2 fileiras de homens munidos de açoites, foi submetido a feras selvagens e atado a uma cadeira de ferro em brasa. Com estas coisas, seus acusadores intentavam fazê-lo desistir, convencidos de que sua resistência sucumbiria ante a dor do tormento. Mas como Eusébio relata, mesmo assim eles não ouviram uma só palavra de Sanctus, exceto a confissão que ele balbuciava desde o começo. Suas palavras na hora da morte manifestavam um compromisso imortal. Sua contínua expressão se repetiu durante todo o julgamento: eu sou cristão. Para Sanctus, toda a sua identidade, incluindo seu nome, cidadania e status social, estava em Jesus Cristo. Assim,
Melhor resposta não poderia ser dada às questões que lhe faziam. Ele era um cristão. E esta designação definia tudo ao seu respeito. Esta mesma perspectiva foi compartilhada por muitos outros na igreja primitiva. Alimentou os seus testemunhos, fortaleceu suas resoluções e confundiu seus opositores. Quando eram presos, estes corajosos crentes confiantemente respondiam assim como santos, com uma afirmação sucinta de sua lealdade a Cristo. Como um historiador explicou sobre os primeiros mártires, eles respondiam a todos os questionamentos com a curta, mas abrangente resposta: eu sou cristão. Vez após outra, eles causavam não pouca perplexidade em seus julgadores, pela obstinação com que aderiram à breve profissão de fé. A questão era repetida: quem és? E eles respondiam: eu já disse que sou cristão. E aquele que assim afirma já deu nome a seu país, sua família, sua fé e tudo mais. Seguir a Jesus Cristo era a suma de sua inteira existência. No momento em que a própria vida estava em grande risco, nada mais importava além de identificarem a si mesmos com Ele. Para estes crentes fiéis, o nome cristão significava muito mais do que apenas uma designação religiosa. Antes, definia tudo a respeito deles, inclusive como viam a si mesmos e o mundo ao seu redor. Este selo ressaltava seu amor pelo Messias crucificado, juntamente com sua prontidão em segui-lo, não importando o quanto custasse. Demonstrava também a transformação integral que Deus produzia em seus corações e testemunhava que foram feitos completamente novos em Cristo. Eles morreram para seu antigo modo de vida e nasceram de novo na família de Deus. Ser cristão não era simplesmente um título, mas sim ter um modo de pensar inteiramente novo, de modo a haver sérias implicações na forma com que viviam e, em última análise, na forma em que morriam. Relato verídico de um cristão do século II. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer para a gente que se alguém está em Cristo, recebe uma nova identidade e é uma nova criatura. Quando Jesus Cristo teve aquele debate com Nicodemos, um mestre da lei, um grande conhecedor dos textos do Antigo Testamento, uma pessoa que ensinava os judeus ali no Império Romano. Jesus Cristo não falou para Nicodemos: olha aqui, você está indo bem, você só precisa desse detalhezinho aqui. Vocês se lembram da resposta de Jesus para Nicodemos? É preciso que você nasça de novo. O cristianismo não exige nada menos do que um novo nascimento, o recebimento de uma identidade que está baseada nos atos, na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Quero orar com vocês. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é muito bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus justo, verdadeiro. O Senhor é um Deus que tem a capacidade de perdoar os nossos pecados. É um Deus amoroso que ofereceu seu Filho para que houvesse reconciliação entre o homem pobre, pecador, impuro, contigo. Isso ainda acontece. Esse é o maior dos milagres. Obrigado, Deus, porque o Senhor produz, ainda nos dias de hoje, novas criaturas espirituais. Pessoas que reconhecem o seu senhorio, a tua autoridade. Pessoas que se colocam na condição de escravos do Senhor, prontas para obedecer e se identificarem com o seu Senhor. Pessoas que transmitem a sua luz, refletem a tua glória, produzem bons frutos e dão um bom testemunho. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos atingiu com o teu grande amor. Eu te louvo pela existência dessa igreja, te louvo pela existência dos nossos pastores, te louvo porque o Senhor nos mantém firmes. Obrigado. Em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Irmãos, vamos ler Salmo 24, de 1 até 4. E quero aproveitar para dizer que você que está nos acompanhando da sua casa ou de outro ambiente, pelo canal da Igreja Batista em Brás Cubas, está enviando os pedidos de oração, seu agradecimento também. O seu pedido ou o seu agradecimento será colocado aqui na oração, logo após o louvor pelo pastor Daniel Sócrates. E nós vamos agora com todos que estão aqui e também você que está em sua casa. Salmos 24, de 1 até 4, que diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. O mundo e os que nele habitam, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E qual é a sua identidade? Eu tenho aqui na Igreja Batista em Brás Cubas muitas referências, e posso citar algumas só. Não muitas, mas temos muitas. Se eu for ver qual a identidade do irmão Rafael, por exemplo. Rafael, para mim, é uma pessoa, ele é estudioso. Rafael sempre foi estudioso. Me lembro dele desde quando nós éramos, ele participava dos embaixadores do rei. E o irmão Alberto, eu era líder dos adolescentes, o irmão Alberto sempre me chamava para ir lá em cima, lá na unidade 1, na sala lá em cima, do lado do batistério, para acompanhar os estudos. E o Rafael sempre estava lá à frente. Ele era garoto ainda. Também era mais jovem, né? Então ele é uma pessoa estudiosa. Ele é muito estudioso. Eu tenho outras referências na igreja. Nós temos, todos nós juntos, uma grande referência que é o pastor Walter. Eu nem preciso falar das características dele, da identidade dele. E se eu pegar agora o pastor Geandro, que assumiu uma grande responsabilidade na igreja. Atualmente ele tem nos cumprimentado com um abraço e se tornou a identidade dele. Ele que está vivendo um grande desafio de sua vida, liderar esta igreja que tem uma grande referência, né, no pastor Walter. E muitos outros irmãos. E eu tenho que me preocupar sempre em cuidar da minha própria identidade, né? Nós, em algum tempo da vida, nós recebemos um número, que é o nosso RG, nosso registro geral. Mas é só um número. Mas eu tenho mesmo que cuidar da minha identidade. E ver como é que as pessoas me veem. Como é que as pessoas me enxergam. E aproveitar para, no próximo período de louvor, na primeira música, você que está aqui, bem preparado, pode trazer seu dízimo e sua oferta. E também você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, também tem os dados aí para você entregar o seu dízimo e sua oferta. Nós iremos cantar o hino de número 176, Tempo de Ser Santo. Vamos fazer dessa letra uma realidade em nossas vidas. Assim como diz no primeiro verso, tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer, e as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Vamos louvar com este hino. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu
bênçãos celestes de Deus sem prover. Tempo de ser puro, tu deves achar. Só sempre orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos em Deus sempre ter. Na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar. O mestre seguindo, por onde guiar. Mundos ou tristeza, sempre obedecer. Da fonte divina, jamais se esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar. Muito calmo nas lutas, em Deus confiar. Socorre aos aflitos, repletos de amor. Os passos seguindo do teu Salvador. A nossa identidade seja sermos adoradores em qualquer circunstância. Que essa seja a essência do nosso louvor. Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Darei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. O som das meu interior, sabes tudo disso e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção,
cruz e vence, não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor e a essência do meu louvor. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero comunicar aqui alguns avisos a você que nos acompanha pelo canal da Igreja Batista em Brás Cubas, que queira participar dos cultos. É necessário que faça a inscrição pelo nosso site no ibbc.org.br, também pelo WhatsApp, pelo 932183506, ou também pelo telefone fixo aqui na secretaria no 4722-8481. E também quero avisar aqui que no dia 24, no sábado, às 16 horas, das 16 até às 18 horas, haverá aqui na unidade 2 o Encontro Rosa, com o tema A Mulher Cristã Pós-Pandemia. Também precisa fazer o agendamento. No dia 25/10, domingo, haverá oração e jejum para todos nós da igreja, com o tema Adoração. Oração e jejum terá início às 8 horas até às 9h30 pelo canal do Zoom, pelo aplicativo Zoom. Depois, às 10 horas, o culto normal. E até às 17 horas também pelo canal da igreja no YouTube. E à tarde, à noite, o culto normal. E também a liderança dos adolescentes pede para avisar que o culto dos adolescentes, como já voltou há 2 domingos atrás, então no próximo domingo às 18h30, na unidade 1, com a mensagem com o irmão Matheus Ferreira. Então, próximo domingo às 18h30, na unidade 1, culto dos adolescentes. E na próxima segunda-feira, nós, homens, nós iremos realizar aqui o culto às 19h30. Todos nós participamos do curso dos homens pelo Zoom, todas as segundas-feiras, e sempre na última segunda-feira é realizado aqui o culto. Também aquele homem que vier acompanhado pela esposa, a esposa pode vir. E a direção é por nós que participamos do curso dos homens. E o pregador será o pastor Janus Tarso. Quero convidar o pastor Daniel. O pastor Daniel irá orar por sua vida e também nos despedirá com a bênção apostólica. Bem, graça e paz a todos aqui que estão presentes, a você também que está aqui participando deste culto na sua casa, ou talvez você esteja em lugar, no trabalho. Às vezes algumas pessoas estão até a caminho do trabalho ou voltando para casa e têm participado dos cultos, tanto aqui do culto online, como também dos cultos de oração, Nós temos o irmão Henrique. Ele é um jovem e toda vez que ele vai para o trabalho, pela manhã, ele
coloca lá no Zoom, participa da reunião de oração e ele vai até chegar ao trabalho dele. Quando chega lá no trabalho dele, ele se despede de nós. Então, isso é bom nós sabermos que existem esses meios de comunicação e dá acesso às pessoas a poder participar dos cultos também. E eu quero agradecer a você que está nos visitando aí de forma online. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quer se identificar, conhecer mais sobre a igreja e até receber um presente da igreja, uma lembrancinha, eu peço a você que possa estar ligando para o telefone aqui da igreja, da secretaria. Você vai ter aí depois o número, o telefone da igreja, onde você vai poder ali passar os seus pedidos. Se você quiser falar com os pastores, quiser oração, nossa oração por você também, conhecermos um pouquinho mais sobre você, ligue para nós, né? Você será muito bem-vindo a esta igreja. E também queremos agradecer a presença de todos que estão aqui presentes hoje. Se há algum visitante também, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar, antes dos pedidos de oração, eu quero convidar, mas nós temos a equipe de protocolo, só que precisamos de mais voluntários. Então, gostaríamos de pedir àqueles que queiram, que sentem esse desejo de estar auxiliando, ajudando aqui na igreja, na equipe de protocolo, onde você estará ali auxiliando. Eu peço que venha estar nos procurando, a nós pastores, ou até na secretaria também, com a irmã Luana, você pode estar ali dando seu nome. Nós vamos estar agora colocando aqui diante do Senhor os pedidos que foram apresentados pelos irmãos pelo chat. E eu quero passar aqui os pedidos, e sei que também os irmãos que estão aqui presencial, eles também têm os seus pedidos, e nós vamos estar orando. O primeiro pedido aqui da irmã Áurea Santos, ela pede oração para a Cristiana e sua família, que perdeu um irmão na tarde de hoje. Cristiana, que Deus possa consolar a sua vida, a sua família, e nesse momento tão difícil, vocês ali não têm mais o seu irmão, né, na família, que Deus possa trazer o consolo, só Ele mesmo que pode nos consolar nesse momento. O irmão Genilson Cardoso, ele pede oração por sua família e pela sua vida. A Andrea Ribeiro, ela pede oração por uma transferência do Ezequias no trabalho para perto de casa e sua família, mas agradece pelo emprego. Nós temos aqui também o pedido da irmã Gilmara, que agradece ao Senhor pelo livramento de seu irmão Franklin, que teve um princípio de AVC, mas já está em casa, graças a Deus. O irmão Chiquinho também pede oração para a Nívia, que prestou concurso e aguarda para ser nomeada. Eu quero convidar agora os irmãos para que se coloquem em pé, e depois, ao terminarmos o culto, nós temos visto que os irmãos já têm aprendido, mas sempre é bom reforçar, lembrar que ao sair, os irmãos possam sair a primeira fileira, aqui à minha direita, depois a segunda do meio e a terceira, para que não haja aglomerações, possamos estar seguindo todo o procedimento do protocolo. E depois nós teremos, após a bênção apostólica também, a oração pelas necessidades e a bênção apostólica, nós teremos um vídeo antes dos irmãos saírem. Aguardem um pouquinho, nós temos um vídeo aí que fala sobre o tema de hoje, sobre identidade. Vamos orar? Santo e amado e poderoso Pai, a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque fomos criados à Sua imagem e semelhança. E, ó Pai, devido ao pecado, nós ficamos fragmentados, ó Deus. Nós perdemos essa identidade, mas pudemos, ó Pai, através do Teu Filho Jesus Cristo, sermos resgatados. E hoje, ó Pai, nós conseguimos compreender através da Tua palavra, como diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 28, que o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito.
E o propósito do Senhor é nos forjar, é formar-nos ao caráter do Teu Filho Jesus Cristo, é termos a identidade de Cristo em nossas vidas, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, Senhor, com o Senhor, nós possamos ser mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. E possamos menos, ó Deus, ser parecidos com a identidade pecaminosa, a identidade de Adão, ó Deus, do pecado, ó Deus, do qual nós vivíamos antes. Pedimos ao Senhor também que o Senhor venha estar com os teus servos por cada pedido que foi apresentado aqui, ó Deus. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor venha suprir as necessidades dos teus servos, aqueles que estão passando por um momento, não só a família da irmã Cristiane, mas, ó Pai, outras famílias que estão também passando por um momento de luto, de sofrimento, ó Deus, a perda de um ente querido, que o Senhor venha trazer consolo e paz aos corações. Pedimos ao Senhor também por aqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus, e que estão passando por um momento também difícil, ó Deus, onde necessitam do cuidado de um médico, ou as medicações venham fazer efeito. Então pedimos ao Senhor pelo milagre do Senhor, ó Deus. Só o Senhor pode socorrer os teus servos, só o Senhor pode dar alívio às suas dores, só o Senhor pode trazer consolo também aos familiares que muitas vezes estão ali, às vezes revezando no hospital para cuidar, às vezes, de um parente, ou talvez, ó Deus, cuidando em casa mesmo, ó Pai. Eu peço ao Senhor, ó Pai, seja com os teus servos e que o Senhor possa trazer a cura física, emocional e espiritual, ó Pai, aqueles que clamam por Ti e pedem pelo Teu socorro. Pedimos ao Senhor também que venha estar abençoando aos Teus servos com uma porta de emprego, ó Deus, que essa semana, que o restante dessa semana, ó Deus, os Teus servos venham ter bom êxito, que amanhã ao sair para ir a procurar um emprego, levar um currículo, ó Deus, os Teus servos possam voltar com alegria e esperança, ó Deus, trazendo para casa a boa notícia que conseguiram um emprego, ó Pai. Pedimos para aqueles também que são empresários, que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus, dando-lhes força, sabedoria, ajudando em seu dia a dia, em suas dificuldades também, para que eles possam manter, ó Pai, empregados, aqueles que ali eles têm, ó Pai, na sua ficha, no trabalho, ó Deus. Eu peço ao Senhor também, ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando as famílias, ó Deus, que o Senhor possa restaurar os casamentos que estão, ó Pai, sofrendo, ó Deus, algum ataque do inimigo, ó Pai, ou até desse sistema maligno, ó Deus, onde tenta destruir as famílias, ó Deus, que o Senhor possa restaurar as famílias, que o Senhor possa trabalhar no coração dos filhos e dos pais, ó Deus, e entre os cônjuges também, ó Deus, para que eles possam estar cada vez mais, ó Deus, no centro da Tua vontade, buscando fazer a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Amado Deus, colocamos diante do Senhor todas as outras necessidades também, e Teus servos, ó Pai, possam estar agora nesse momento pedindo ao Senhor, e eu não citei aqui, ó Pai, mas o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Venha estar com os Teus servos, os abençoe, Senhor, e os fortaleça em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Teu Santo Espírito seja com os Teus servos, hoje, agora e para todos sempre. Amém.